Olá galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar mais uma live aqui no Box Fashion, convidando pessoas, criativos, pensadores desse novo momento na moda, desse novo momento no mundo, para a gente trocar uma ideia e aprender com essas pessoas novos olhares e novas possibilidades de seguirmos adiante, né, depois da pandemia, durante a quarentena. Hoje a gente vai convidar um artista plástico importantíssimo no setor da criatividade, né, que não mora mais no Brasil, mas já atuou aqui no Polo de Confecções em diversas marcas. O nome dele é Jack Mugler, ele já está aqui nos acompanhando. E aí a gente hoje vai trocar uma ideia, né, com esse criativo, com esse artista plástico que está radicado em Portugal e fazendo investigações e pesquisas importantíssimas na área da criatividade, nas artes, e investigado diversas nuances, por exemplo, na iconografia do poder. A gente vai trazer essas falas de Jack Mugler aqui para você que vai nos acompanhar nessa live, ou depois a gente vai postar também no YouTube ela, para que a gente conheça o olhar desse artista a respeito de temas importantes que reverberam, né, que tocam a nossa realidade no que diz respeito ao trabalho com a criatividade na moda. É claro que Jack Mugler hoje é um profissional que performa em diversas atividades, não somente na moda, e a gente também vai conhecer, né, na fala dele, o porquê dessa ampliada, né, na sua área de atuação e também os motivos que o fizeram enxergar essas outras possibilidades e buscar também essas outras possibilidades. A gente vai trocar uma ideia com ele daqui a pouco e eu quero dizer a vocês que vocês podem mandar perguntas aqui na nossa live com essa caixinha. Essa caixinha aqui embaixo dá para vocês mandarem perguntas, elas aparecem para todo mundo e também podem ir enviando essa live para mais pessoas poderem assistir nesse desenho do aviãozinho. Dá para vocês mandarem ao mesmo tempo que continuam escutando e vendo a live. Então, vamos chamar aqui agora nosso amigo e artista plástico Jack Mugler para a gente trocar esse um pouquinho para conhecer, é claro, e aprender muito com o olhar desse criativo incrível, né, desse artista que está lá em Portugal. Boa tarde, boa noite, Jack. Olá, tudo bem? Ó, eu sempre atraso, né? Mas dessa vez o atraso não foi meu. Pois é. A gente teve algumas questõezinhas técnicas aqui, Hum, mas que bom recebê-lo aqui no Box Fashion, que bom matar a saudade de te ver em vídeo, né? Por mais que a gente tenha esses dias conversado, combinando esse papo aqui, é sempre um prazer estar te ouvindo, né? E aprendendo muito, né? Eu tenho algumas figuras que acompanham um pouco do meu trabalho, estão sempre por perto e que me ajudam e me influenciam muito. Você é uma dessas pessoas. ah, Outra delas está aqui, né, assistindo a gente, né? Acabou de entrar outra, ó, Mandy, Nestor, são pessoas que estão sempre muito próximas e influenciam muito o meu trabalho. Muito obrigado, viu, por ter essa disponibilidade de parar um pouquinho aí na sua quarentena e contribuir. imagina que é isso. É um prazer estar aqui falando com vocês. Até só para esclarecer que antes, eu não sei se você viu, eu postei uma brincadeira, um filtro que é uma janela de avião. E algumas pessoas já começaram a mandar mensagem. Volta Jack, né? Hashtag volta Jack. Era só uma brincadeira, mas adoraria, inclusive. Talvez não nesse momento, né? Porque, infelizmente, acho que está num momento complicado no mundo. Pena que no Brasil talvez um pouco mais, né? É verdade. Quem tá falando alguma coisa aqui me atrapalhou. Mas, né, ai, eu até me perdi no que eu estava querendo falar aqui Você agora. estava falando que poderia voltar, não nesse momento, né? Que o Brasil está mais complicado que outros países. Pois é, porque, inclusive, assim, um dos motivos. Eu, primeiramente, gostaria de falar que eu amo o meu país, né? Eu amo o Brasil, tenho muita saudade do Brasil. E é uma coisa muito engraçada que eu nunca tinha saído, nunca tinha morado fora, né? E pra mim mudou muito assim a minha visão, né? Tipo, talvez eu goste mais do Brasil hoje do que quando eu morava no Brasil. Aham.
E acho que é importante falar disso, né? De que essa construção que tem a ver com esse meu processo, né, desse caminho, dessa pesquisa, da iconografia do poder, porque eu acho que a gente tem um olhar muito direcionado, assim, desde criança a gente é educado a olhar para o que se supõe que é o poder. Então a gente tem esse olhar que ele é treinado e para buscar essa fonte de poder, né? Embora que às vezes essa fonte seja deturpada nessa leitura. Então essa aqui é a minha pesquisa. Então acho que tinha essa coisa que é muito essa visão muito eurocêntrica, assim, né? E principalmente nós que trabalhamos com moda, né? Tipo, hoje não eu não atuo mais com moda, apesar de gostar muito, de ser uma... Hoje eu sou mais um pesquisador de moda, né? E, de alguma forma, é uma linguagem que eu domino, né? E que tive que... estudei e trabalhei por muito tempo com moda, então, assim, até no meu trabalho como artista fica muito evidente um pouco essa linguagem, né? Mas hoje me interessa mais mesmo, assim, a artes plásticas mesmo, né? Artes visuais. Porém, tem essa vivência e isso foi, que me trouxe exatamente onde eu estou hoje, né? Porque Uhum. foi funcionando exatamente isso, né? Porque quando a gente trabalha com moda, esse modelo das tendências de sempre vem de fora, é sempre um olhar para fora e principalmente esse olhar que não valoriza, né, muitas vezes a nossa própria cultura, o nosso próprio entorno. É sempre uma busca de contar uma história que não é a nossa. E eu acho que isso aí que me fez um pouco recuar, assim, em relação ao meu interesse com moda, né? Uhum. E esse outro caminho. Olha só, eu queria, né, nessas falas iniciais também te pedir assim, conta um pouquinho, eu sei que você tem uma história incrível, imensa, vasta, né, em diversas áreas de atuação. E aí, quando a gente estava divulgando essa live, eu coloquei lá, né, que você fez diversos trabalhos como diretor criativo de marcas aqui no Polo de Confecções. E eu queria te pedir para fazer assim traçar para a gente, né, para quem está assistindo a live, quem vai assistir depois que não te conhece, fazer uma pequena trajetória assim desse teu trabalho por aqui até estar em Portugal. Hoje está atuando nessa pesquisa como artista visual. Para a gente te conhecer. De fato, a ideia é para que os nossos seguidores aqui possam te conhecer, porque acho que é preciso. A gente precisa te conhecer o máximo que a gente puder. Então, conta um pouquinho dessa trajetória. Ai, que bom. Então, gente, sou Jack Mugler. É um prazer em conhecê-los. Na verdade, eu brinco que Jack Mugler é a entidade que o médium George Araújo recebe. Porque no meu nome mesmo não é Jack Mugler. Jack Mugler é um alter ego que eu criei e que é a minha persona artística, assim, porque meu trabalho também tenho esse trabalho que basicamente as mídias, eu sou um artista multimídia, né? Mas basicamente as duas mídias que eu mais atuo, tipo, é colagem, instalação, tenho experimentado e performance. Daí, por conta da performance, veio o próprio Jack Mugler era uma performance que tomou conta da vida. E, até minha família me chama de Jack, né? Eu sou Jack. Eu brinco. Então, hoje Está estabelecido, né? que nunca mais saiu do meu corpo. Inclusive, assim, o Mugler, né, vem do Thierry Mugler, né, que era quando tipo, comecei a me interessar por moda, ainda muito jovem, era um dos designers assim que me chamavam mais atenção. Eu gostava muito assim dessa linguagem do extremismo e exatamente dessa iconografia do poder que hoje eu entendo. Isso é muito bacana assim quando você tem um trabalho como artista, um trabalho criativo, de você sempre tentar manter registrado, nem que seja mentalmente, o seu processo de construção, porque da sua linguagem, porque isso faz te entender muita coisa. Então hoje eu entendo por que eu escolhi o Mugler, né? Não foi à toa. E bem, mas aí minha família é de Santa Cruz, Capibaribe, apesar de que eu não nasci em Santa Cruz, nasci em Palmares, que eu tenho muito orgulho, que é a cidade do Tunga, um grande artista brasileiro, que eu sou muito fã.
Mas quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, fui morar em Santa Cruz e tive contato com essa indústria têxtil, né? Tipo, até falar, porque tem muitas pessoas que estou vendo aqui que são amigos do meio das artes aqui que não conhecem essa minha vivência. Mas aí eu tive essa vivência com moda, e trabalhei como diretor criativo em algumas marcas, como design, também trabalhei como produtor de moda, direção de arte de algumas campanhas, de várias marcas aí. E foi uma experiência muito interessante e rica para mim, mas que me fez perceber outro caminho. E o que mais? E aí você, de repente, fez uma virada, né? Agora você está morando em Portugal. A gente conhece, assim, algumas motivações, né? Dessa sua busca de reconhecer alguns dilemas, algumas problemáticas que essas experiências também trouxeram, aprendizados, né? Mas você é um cara muito antenado e ligado na coisa, viu? Disse assim, ai, deixa eu procurar outro norte, sei lá. Como é que foi essa virada, né, para que você pudesse hoje estar em Portugal, hoje você está atuando numa outra área, assim, ligada completamente às artes, né? E aí, assim, a minha pergunta é nesse sentido, para que a gente depois consiga linkar essa tua experiência de fazer essa virada para o que a gente vai conversar sobre criatividade mais à frente, né? Porque ter vivenciado essa indústria local com seus ônus e bônus, né? É algo que você vivenciou, eu continuo vivenciando, né? Quem está nos assistindo, ou que são confeccionistas, ou que são empresários, ou que são seguidores, consumidores, né? Também possam compreender essas profundidades que a gente percebe. Então, acho bom, acho legal que se você puder, se você sentir a vontade de conversar sobre isso. Sim. Então, como eu estava falando, eu tive essa experiência, né, com moda, e aí entrei num esquema bem industrial mesmo, fui diretor criativo de marcas grandes, daí desse polo, e aí tive um período que eu fui morar em São Paulo. Nesse período em São Paulo foi um período onde eu despertei mais para o meu lado mais criativo, não pro design, mas um lado mais artístico. Mas por conta da minha vivência com moda, acabei tendo uma aproximação com o cenário da moda, né? Tipo, e o mercado editorial de São Paulo. Então, eu fazia umas colagens também, que é uma história que depois eu vou contar mais à frente, como foi que surgiu, que é Uhum. interessante, que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo agora, de ressignificar as coisas. E comecei a fazer essas colagens, que eram colagens que eu fazia, na verdade, como hobby. Não era um trabalho oficial, né? Eu trabalhava como designer nas empresas e tinha esse trabalho que era um hobby, na verdade. Uma coisa que eu fazia em casa para passar tempo e alimentar a minha criatividade. Quando fui morar em São Paulo, eu fui convidado por umas amigas que estavam abrindo uma galeria que chamava Hematomas. Queria mandar um beijo, inclusive, para elas, a Juliana e a Flaviana. E elas viram essas colagens e acharam muito bacana e me convidaram para fazer a primeira exposição, que era uma mostra coletiva de vários artistas que estavam novos surgindo. Fiz essa primeira exposição. Através dessa exposição, tive contato com várias pessoas, inclusive uma delas, a Érica Palomino, que é uma pessoa muito importante na minha trajetória, que me convidou para ilustrar algumas matérias na revista, que é uma revista chamada Key, que é uma revista que ela tinha maravilhosa, e não existe. Uhum. E também, através dela, ilustrei também o jornal do São Paulo Fashion Week, em algumas edições. Disso, acabei trabalhando com outras editoras, trabalhei com a Joyce Pascovitch, com todas as revistas, quer dizer, fiz várias revistas como ilustrador. Isso me trouxe essa vivência também, que acabei ficando indo para a arte, mas ao mesmo tempo flertando com moda. Também trabalhei como produtor de moda e, né, tipo, então sempre eu estava passeando Em diversos campos, né? Em várias linguagens, né? exatamente. E depois disso eu voltei novamente para Pernambuco. Morei em Para Recife o por um tempo. Agreste. Acabei voltando para o Agreste. Como funciona, né? E aí foi quando eu tive experiências mais intensas mesmo, né? Industriais mesmo, maiores. Foi as experiências mais consistentes, assim. Que, modesta parte, foi um momento interessante e foi um desafio, assim, da minha criatividade. E
acho que desempenhei bem essa função. Uhum. Mas foi quando eu percebi realmente que não era bem o que eu queria. Então, foi quando eu decidi ir, né, ir embora. Pensei em voltar para São Paulo, mas ao mesmo tempo eu estava sentindo alguns ventos estranhos já no Brasil, né? E que a gente já sabe onde deu, não preciso falar mais disso, né? Tá todo mundo aqui bem consciente, Pois é. felizmente. É, e então eu preferi vir ter uma experiência fora, né? E nunca tinha saído. Acabei por convite de amigos vindo a Portugal para conhecer. Vim meio né, tipo, uma tentativa, né? Não era nada muito certo. Nem sabia se ia ficar mesmo. Era mais, vou ver no que vai dar. E pronto, me desfiz de tudo e trouxe uma mala com as roupas né, mais essenciais e entre elas algumas dessas colagens que foram as únicas coisas que eu trouxe e exatamente essas colagens que eu trouxe na minha bagagem simbolicamente foram as colagens que a partir delas eu desenvolvi os trabalhos que foi da minha primeira exposição que eu realizei aqui. Era uma mostra chamada Artifício Visceral, logo no primeiro ano que cheguei. Depois disso participei de outras exposições também. Faço parte de um grupo de artistas chamado Now Here. Um beijo para se tiver, acho que tem algumas pessoas aqui que pelo que vi que fazem parte, outros artistas. E através do Now Here tenho desenvolvido cada vez mais essa minha pesquisa, né? E é isso. Acho que deu Ó, para sim. Tem uma pergunta aqui da Nestor te perguntando sobre quais os maiores desafios para você atuar em Pernambuco, né? Você teve uma experiência fora, né? Numa outra capital, numa outra ambiência, volta para cá e depois, enfim, tem outro momento em Portugal. Mas quando você volta para cá, eu acho que essa é uma principal referência para a conversa que a gente pode tecer na live sobre criatividade. Quais foram essas dificuldades que você encontrou por aqui? Acho que teu olhar é muito, muito apurado a respeito disso. dificuldades. Foram várias. Primeiro que eu acho que assim, tem muito a ver com isso. A gente já está, né? As perguntas acabaram que eu tenho Levando. tema aqui, mas vamos lá. Eu acho que tem muito a ver, inclusive, com isso que eu queria falar, né? Que tem a ver com a minha pesquisa, da iconografia do poder, né? E eu senti muito. E essa pesquisa eu acho que veio muito dessa minha vivência com a indústria, principalmente porque eu tive um papel de, pela primeira vez, eu já tinha trabalhado com moda, né? Antes de ir para São Paulo, mas como design, prestando serviço para algumas empresas. Só que nessa minha volta foi meu primeiro trabalho como diretor criativo, onde eu tive um cargo, foi o meu primeiro cargo de direção. Então, assim, nesse cargo, quando você tem um papel de liderança numa empresa, né, você é colocado dentro desse mecanismo, de como ele funciona, e como essa iconografia do poder se manifesta nesse mundo do trabalho. Né? E para mim, não por falta, né, tipo, até porque desde 14 anos de idade, já estou com 41, embora não pareça. Não parece. I'm Falou que sorry. aí são muito interessado por moda desde criança, tá? Então assim, tinha já uma experiência bem que me permitia fazer um bom trabalho, mas então a minha dificuldade não foi em relação ao fazer do trabalho, a capacidade para fazer e o conhecimento, mas de lidar com esse lugar de comando, né? Porque Uhum, essa forma de organização social calcada no poder, que eu chamo esse paradigma do poder, né, ela se manifesta em tudo, né, em todas as relações, inclusive nas afetivas. Então, acho que é uhum, sobre meio isso, dominação, ser dominado, tipo, as pessoas não estão muito habituadas a relações, como é que eu diria, horizontais, né? É sempre essa uhum, relação localizada, né? E eu costumo simbolizar muito assim a diferença de poder e potência, né? Que eu costumo uhum, ressignificar o poder com potência, né? Para mim, o poder é a potência deturpada, né? Porque potência é bom, né? Potência é necessário para a vida, é essa força que move, que nos move, que, né, tipo, é uma força da natureza.
O poder eu vejo como uma deturpação disso ou uma forma de Hierarquizar, né? hierarquia dessa força, né? Então, eu costumo dizer que a potência ela é circular, né? Ela é como uma bola, como o Sol, né? Vamos pegar o Sol como uma simbologia, que é o ícone máximo do poder, que se expande de forma circular e que vai abraçando a todos, e que vai somando com tudo que está ao redor, né? Já o poder, ele é piramidal, né? Então, basta, quando você pensa numa pirâmide, o que é que você tem? Uma base muito maior do que a O ponta. topo, né? A ponta. A base segura essa ponta. E nessa estrutura do poder que nós vivemos, da hierarquia, essa ponta comanda essa base. Acho que já deu para desenhar um pouquinho do que estou falando, né? Então, acho Sim. que isso é meio construído nesse sentido, né? Eu até gosto de brincar, não é à toa que eu falo que o futuro é feminino, né? Porque a revolução é assim, ó, essa pirâmide ser invertida. Correta. Eu acho que, inclusive, concordo. É o futuro, né? Eu sou artista, né, gente? Então, assim, não estranho que eu tenho um Ah, pensamento ai, olha, fique à vontade, viu? da Pelo psicologia. amor de Deus, não se acanhe. Vê, então assim, essas experiências te levaram a fazer essas experiências barra essas inquietudes te levaram a fazer o desenvolvimento dessa pesquisa. A iconografia do poder, como você tem pesquisado, é um estudo, um levantamento, uma busca que procura nos ícones, né, nos ícones que simbolizam esse poder, é, e que representam esse nosso comportamento humano, né? Eu queria que você, assim, dissesse pra gente qual a base dessa história do poder, né? Você tá pensando esse paradigma da pirâmide, do circular, e aí você também falou do sol, eu queria que você pudesse mostrar isso. Na indústria a qual a gente vive hoje, que, por exemplo, é a indústria mostrada muito claramente no documentário Ai, Marcelo, não, esqueci. Marcelo Gomes. Marcelo Gomes, isso. Isso. Olha, É uma indústria que a gente vivencia muito isso, né? O poder do homem sobre a natureza e a poluição, o poder do homem sobre o homem, né? O poder do homem sobre a mulher, as condições de trabalho, etc, etc. E aí, você tem feito essas investigações a respeito dessa iconografia. E eu queria que tu contasse pra gente, assim, quais são os ícones dentro dessa tua pesquisa que vão carregar esse símbolo de poder, que levam a gente para isso, né? Viver numa sociedade hierarquizada, numa sociedade onde um manda e todos obedecem. Como é que isso se desdobra na tua pesquisa, sabe, Jack? Conta pra mas gente. só para concluir né, aquele pensamento, e já vou emendar com isso. Então, nessa experiência num cargo de liderança, eu fui desafiado com isso, porque no começo eu sou uma pessoa que gosto muito de trocar, de somar e de ter essa troca, porque eu acho que a gente tem que uma leitura de que criatividade é algo que é restrito a um artista, a um designer, quando na verdade todo ser humano tem criatividade. A criatividade é a fonte da vida, né? Principalmente nós, né, brasileiros. Eu brinco aqui com os amigos daqui que eu falo, no Brasil, se você não tem criatividade, você não atravessa nem a rua, né? Porque no Brasil é sempre tem que dar um jeito para fazer a coisa funcionar, né? Então, nessa minha vivência, eu gosto muito, tipo, eu queria muito trocar com as pessoas, né, que estavam trabalhando comigo. Não sei se sempre foi dessa forma, mas pelo menos eu tentei. E muitas vezes eu não conseguia o resultado que eu queria, porque eu tentava trazer todo mundo para o mesmo nível de fala, só que as pessoas não estavam habituadas a isso. As pessoas estão habituadas ao famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Todo mundo só pensa nessa forma piramidal, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Então, para mim, foi um processo. E a vivência com isso foi que me levou a essa pesquisa que eu cheguei, que é da iconografia do poder, né? E aí, foi aí que nessas reflexões, né, nessa minha primeira exposição aqui, que se chama Artifício Visceral, o nome fala muito, né, que é o artifício e visceral, são duas coisas contraditórias. Como que pode ser um artifício visceral?
Só que eu falo exatamente isso, que os artes são artifícios, né? Que são coisas que não são verdadeiras, que estão fora, mas que nós internalizamos elas de uma forma tão visceral que parece que elas se tornam verdades, né? Então, eu trago muito essa reflexão de como nós internalizamos essas imagens, porque o poder é uma ideia subjetiva, né? Se eu te perguntar o que é o poder, aí você vai ter que simbolizar ele com alguma coisa, né? O que Sim. é poder? Poder é dinheiro, poder é isso, poder é ouro, poder... O que é? Então, é exatamente essas imagens que te vêm à cabeça quando eu faço a pergunta o que é poder, que é a iconografia, do que trata a iconografia do poder, né? Mas só que por que esses ícones são ícones de poder? Essa que é a minha pesquisa. Porque eu, de certa forma, até no trabalhar com moda, tive essa vivência com esses ícones, né? Porque, inclusive, assim, por falar em iconografia do poder, não tem área melhor para isso do que a moda, né? Porque a moda, né, embora, ao contrário do que muita gente pensa, não é um fenômeno que sempre existiu, né? A moda é um fenômeno que tem data e motivo do surgimento, né? A moda, na verdade, surge por volta do final do século XV, né, que é exatamente o final da idade, começo do Renascimento, né, o declínio do feudalismo, né, e o Uhum. da Renascença. O que acontece nesse momento? É o surgimento de uma nova classe social que é a burguesia. Né? Porque... Oi? Oi. Eu achei que você tinha caído. Porque o que se tinha não era a história da moda. Não que não houvesse mudanças, haviam mudanças. Só que essas mudanças elas eram muito longas, né? Tipo, às vezes séculos, né? Então, na verdade, você está me vendo? Sim, sim. Parece que eu estava dando fazer, achei que ia travar. Essas mudanças, elas levavam muito tempo. E essas mudanças que tinham no vestiário, na verdade, elas eram marcadas pela classe social, né? Para você ter uma ideia, existiam tecidos e cores que eram restritos à nobreza. Não era qualquer pessoa que podia ter acesso a determinados tecidos e determinadas cores. Então, a roupa determinava a classe social. Com o surgimento da burguesia, o que eram os burgueses? Os burgueses não eram nobres, mas eram ricos. Tinham Uhum. dinheiro. Uma Então, assim, classe que ascendeu economicamente via comércio, né? poderiam pagar pelas mesmas né, tecidos né, e artefatos que eram destinados aos nobres, mas não eram nobres. E nesse processo de a burguesia começar a imitar, né, a iconografia visual da nobreza, a nobreza teve uma necessidade de se diferenciar visualmente. A moda nasce para isso. É bem revelador, né? A moda nasce novamente, né, como uma estratégia de segregar, de separar as A moda pessoas, né? a serviço da classe dominante, que eram os nobres. Então, esse ciclo que perdurou até a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, o que aconteceu? Né? Com o aceleramento por conta dos processos industriais, os tecidos passaram a ser produzidos de uma forma bem mais rápida, consequentemente o preço diminuiu, né? E o surgimento também das máquinas de costuras industriais, né? Que fez com que as roupas fossem, né? Porque antes era feito à mão, era um processo muito mais demorado. Isso houve um mega aceleramento, né? Da aceleração desse processo, dessa produção de roupa. E com isso, o que acontece, né? Esse processo começou a ser cada vez mais rápido. E então a nobreza, para conseguir se manter sua diferenciação, cada vez tinha que correr mais. O que acontece que isso se levou a um esgotamento tão grande que em determinado momento o que a classe dominante teve que buscar renovação naquilo que ela tentava fugir, que era onde? O povo e a rua, né? Então, é muito louco parar para pensar nisso. Nossa, muito. E também disso aí, já estou tentando dar uma pincelada, assim. Aham. Mas, assim, depois disso tem o quê? Né? Depois da Segunda Guerra, existe o fim das monarquias, né?
o declínio das monarquias, embora e restem algumas poucas no mundo hoje, mas a nobreza já não é mais o que era. Então, quem é a classe dominante hoje? São exatamente os burgueses e os industriais, né? Então, que são eles que, ao mesmo tempo, são os que se beneficiam dessa indústria, né? Então, é muito bom parar para pensar que hoje, que é a coisa, talvez entre essa discussão de apropriação, porque você vê hoje, de repente, por um tempo eu pensava muito nessa coisa da moda, às vezes refletir imagens, né, de mais populares ou de culturas, né, que não são tão valorizadas, que era dando visibilidade a elas, só que, ou movimentos sociais, só que na verdade não é bem isso que acontece, né? O que a moda faz? Uhum. Ela absorve esses movimentos, né, e essas estéticas, só de uma forma onde pega todo um discurso e toda uma luta legítima e transforma simplesmente em produto. Na verdade, a moda, ela saiu desse lugar e ela passou a servir essa indústria. Então, a moda, ela serve para renovar, uma renovação constante de um ciclo industrial, né? Então, acho que deu para... Sim, sim, com certeza. Mas aí, essa busca por diferenciação, como você está colocando aí, desenhando, ela é cheia de estratégias onde esses ícones de poder são colocados, né? E onde as pessoas vão se apropriando, justamente como você falou, desses arquétipos, desses artefatos, esses acessórios, né? E aí, essa iconografia do poder, esse poder estabelecido, colocado, construído, né? Também ali endossado pela moda, ele passa, como você falou no começo, a fazer parte de uma lógica de mundo que está em todos os lugares, né? Nas nossas experiências de trabalho. E aí, queria te perguntar o seguinte, assim, para que a gente possa ter uma vida onde a gente possa fluir criativamente, como você imagina e como você percebe que essas lógicas de poder interferem na nossa criatividade? E aí, eu queria pensar a criatividade não só dentro do mundo do trabalho, né? Ser criativo para fazer uma estampa, um bordado, uma coleção. Ser criativo para dar uma solução comercial a um problema de uma indústria. Poxa, também. Mas vamos pensar a criatividade para além da lógica de trabalho. E a minha pergunta é, como você vê que essa lógica de poder, né, o que está colocado para a gente, e como isso tolhe, como isso limita a nossa criatividade na vida? Vamos lá. Então, quando eu falo esses ícones de poder, que eles não são tão reais quanto parecem, né? É Sim. curioso um fato que eu queria falar, até a história mesmo, né? Quando você pega a história, é um fato interessante que não existe história de derrotados. Toda história é de quem venceu, De né? quem venceu, né? Nem sempre, justamente. Então, assim, é Uhum. interessante. Eu costumo dizer que essa minha vivência aqui em Portugal foi a melhor, a melhor aula de história do Brasil que eu já tive, né? Porque me fez compreender muitas coisas, muitos processos. Então, é muito importante a gente entender, né? Porque valorizamos tanto determinadas coisas e desvalorizamos outras, né? Então, eu acho que isso já é um grande passo, assim, tipo, para você libertar a sua criatividade, né? Não ter esse olhar bitolado, esse olhar que ele é, na verdade, né? Todo mundo aqui sabe o que é uma bitola, né? Uhum. Ato, né? Sempre igual. Então, assim, é você buscar realmente o que realmente é significativo para você, né? Entendeu? O que tem propósito, o que você encontra lógica, né? Não reproduzir, entendeu? Coisas, valores que são impostos desde criança, porque até hoje mesmo eu tenho muito me feito esse exercício e sempre que alguém fala, eu não gosto de determinada coisa, não, eu falo, você não gosta disso por quê, né? Você não gosta ou te ensinaram que isso não é legal, né? De se gostar, né? Será que isso é uma coisa sua mesmo? Sempre que você achar, eu não gosto disso, eu não acho isso legal, eu acho isso feio,
não acho isso chique, né? Tipo, por quê, né? Por que que você não gosta disso, né? Isso eu acho que isso responde muita coisa. Então, eu acho que eu tento muito, né, talvez descolonizar, não só descolonizar, mas né, acho que é um termo que cabe bem, descolonizar o meu olhar, né? Porque esse olhar ele é construído, né, baseado porque isso não é à toa, né? Na verdade, tudo isso é para manter um sistema, né? Então, assim, é esse sistema para que ele continue nos comandando, para que as coisas continuem sendo como elas são, você precisa concordar com essas coisas, né? É uma Aham. coisa importante um termo, né? Que é uma coisa simples, mas que revela muito. Quando você parar para pensar no ordinário e extraordinário, né? O que é ordinário, né? Uma coisa ordinária, se você está pensando, ordinária. Ordinário é isso, é algo que é a da ordem, né? Algo que segue, algo que não sai, né? Do comum, né? Que pensa igual. Então, isso é o ordinário. O extraordinário é isso, é você É o extra, o que tá além, né? sair dessa ordem, né? E revoluir, né? E mudar, né? Tipo, eu acho que tem muitas coisas. Então, acho que nessa busca, então, assim, de buscar ver valor e talvez onde talvez você não viu antes, né? Talvez, sei lá, aproveitar que tô falando daqui, vou ser bem direto. Me acho muito curioso, assim, por exemplo, em Santa Cruz, né? Nesse polo. É um polo de confecção onde eu lembro que era criança ainda e o Fantástico na época, isso era nos anos 80, 83, alguma coisa. Lembro-me na TV de uma matéria e na época o Fantástico era assim, o programa mais importante da televisão. Uma matéria de 10 minutos na televisão. Eu tenho até notado aqui isso porque eu falei, acho que era um dado importante. Na reportagem de 83, o Fantástico, eles, durante 10 minutos, isso era meio finalzinho da ditadura militar, tá? E Uhum. o auge do machismo no Brasil, né? Apesar de que a matéria tinha um tom um pouco meio sarcástico, assim, mas era uma matéria sobre Santa Cruz do Capibaribe, sobre esse polo de confecção aí, e o título, e a chamada da matéria era aqui, a cidade que não tem desemprego, né? Mas que quem manda são as mulheres. Essa era a matéria, né? Aí, veja só, Amigo, socorro. olha Que só, né? lindo. Que Quantos coisa. empresários, quantas pessoas que estão no comando dessas empresas aí hoje são mulheres, A né? maioria. Costura era coisa de mulher, né? Quem construiu essa indústria aí foram as mulheres, não foram os homens. Os homens vieram depois. Os homens faziam trabalhos rurais, outras coisas, né? Tipo, eles não. Agricultura, né? Exatamente. Essa indústria foi construída pelas mulheres, né? Só que o que restou para as mulheres? As mulheres são as costureiras, né? Quem comandam hoje são homens, né? Que simbolicamente, isso bem, sabe, respeito à posição de cada um, mas sou uma pessoa bem politizada, porque eu já acho que não existe como artista, não existe artista que não é Não politizado, se... É verdade. entendeu? E assim, apesar de não estar há muito tempo, mas assim, me fez. A última imagem que eu vi daí foi né, tipo, na entrada da cidade, um famigerado outdoor com uma imagem de uma determinada pessoa que eu não quero citar nem nome, né? E que, assim, né, uma parcela muito significativa da cidade apoia esse candidato que está aí, que está fazendo o que está fazendo com o Brasil, né? E que essa indústria aí vai sofrer duras consequências, como no mundo inteiro estamos sofrendo, mas essa indústria daí vai sofrer muito e que precisaria muito desse apoio que não terá, entendeu? E é muito simbólico, né? Como que é uma cidade que foi construída, que vive de uma indústria que foi construída por mulheres, porque foram as mulheres, entendeu? Né? A costureira é a base disso aí. Entendeu? As mulheres foi quem construiu essa indústria. Então, hoje, esses homens estão no comando e, né, apoiam um discurso que coloca a mulher como algo de menos valor, né?
ou fraquejadas, né? Como ele costuma mesmo dizer. Então, assim, eu acho que é muito importante assim, a gente parar para pensar nessas coisas. Ai, sei lá, gente, desculpa, mas eu ando um pouco assim com relação às coisas que eu tenho acompanhado do Brasil. Essas coisas me vêm de uma forma muito, me impactam de uma forma muito forte, assim, sabe? E acho, não estou aqui para fazer discurso para querer causar com ninguém, mas é trazer reflexão das Sim, escolhas claro. que se faz. Entendeu? E essa sua fala, assim, mostra como contraditório esse cenário está sendo colocado, né? Como é tão louco de pensar numa indústria criada, fomentada pelo trabalho feminino, pela potência feminina, né? E hoje, essa mesma potência, né, porque a gente conhece os dados, é a cidade que se comportou eleitoralmente, né, dessa forma, né? E uma coisa que eu acho bacana também da gente pensar, e que já está também presente na sua fala, quando você diz assim, essa indústria é uma indústria que vai sofrer duras penas. Pelo contexto, no geral, a moda já vinha cansada, né, ali assoprando, o consumo em si é uma coisa que está sendo bastante questionada, bastante revista, né? E essa moda que a gente produz, essa indústria da qual a gente vive e se sustenta, é uma indústria também que vai passar por duras penas, uma vez que a gente tem todo esse contexto somado à postura, né, misógina, à postura elitista, à postura eurocêntrica, branca, né, à postura racista, à postura etc, etc, etc. Se eu for só qualificar essa postura, a gente tem 3 lives. Então, assim, é contraditório, porque esse novo que está sendo colocado pós-pandemia é desafiador, num geral, e ainda mais para uma indústria de interior, né, da qual a gente vai ser refém, vítima de um olhar tão perverso, né, para a mulher, para as minorias, para o trabalhador em si, não é verdade? Então, assim, a sua fala, não se desculpe, por favor, assim, esse espaço é para a gente trocar essas ideias mesmo, não se acanhe. E, assim, reconhecer isso, reconhecer essa contradição, é importante para que a gente possa encontrar uma brecha, encontrar um ponto de reflexão onde a gente construa algo, onde a gente possa sair disso o quanto antes. Então, por isso que esse seu olhar é tão bem-vindo, né? Então, eu lembro que numa conversa que a gente teve, você falou o seguinte: a gente está numa metáfora da encruzilhada. Para o futuro, a gente tem muita gente sendo positivo e legal e good vibes e a gente vai sair dessa bem melhor. Tem gente saindo, tem gente dizendo que não, a gente vai. Emicida mesmo estava falando ali, a gente vai sair disso como um trauma, porque a grande maioria da população vai passar muito perrengue, né? Então, quem vai sair disso good vibes é quem está dentro dos privilégios. E aí eu fico pensando, será que nós que dependemos dessa indústria, como diria o Pica-Pau, essa indústria vital, né? Será que nós que dependemos dessa indústria vamos sair disso para um buraco, né? Que encruzilhada é essa? Comenta pra gente, Jack. Pois é. Outro dia eu estava andando na rua aqui e vi uma coisa escrita em algum lugar que eu não me lembro agora, mas que você falando agora me veio à cabeça na hora, que era uma frase que era: o problema não é o problema, mas é a sua atitude em relação ao problema. Então, nesse momento, né, na minha visão a humanidade vinha, né? Vamos a humanidade, não vamos trazer, mas cada um traga para si, né? Trilhando um caminho, né? E esse caminho, como se estivesse abrindo um caminho onde não existia, mas, né, foi aberto esse caminho. Nesse caminho, vamos fazer porque estava no meio do mato, né? Saiu abrindo o mato, abrindo o caminho, só que chegou uma hora que tem uma pedra gigante e não tem como ir em frente, porque não vai ter como remover essa pedra. Essa pedra é muito grande, não tem como remover. Não vai, se for explodir a pedra, pode ser pior. Então não tem como, essa pedra está ali. Então o que resta são duas direções. Então você tem que agora contornar a pedra, para a esquerda ou para a direita. Né? Não estou simbolizando isso Como visões políticas, né?
Até porque eu acho que as coisas têm que ser além disso. Mas simbolicamente é isso, tem duas direções. É, e tem a terceira, que é voltar para trás, que é um caminho que não existe e que eu acho que ninguém quer. Então, essa escolha é que vai determinar tudo, entendeu? E eu acho que numa situação dessa, qual a melhor atitude para se tomar? É simplesmente parar, tentar escalar a pedra? Não é, né? Porque não vai conseguir, é burrice. Voltar para trás, burrice. Ah, então vamos escolher um ou outro. Você vira qualquer um sem pensar e segue? Não, né? Porque assim você não vai saber escolher o melhor. Para você poder escolher mesmo assim, mesmo parando, mesmo é o que? Parar e pensar. Né? Você para e vai pensar e vai fazer uma análise de qual seria o melhor. E mesmo assim você pode escolher o errado. Imagina se não fizer isso. Então eu Uhum. acho que essa simbologia desse caminho é isso. Mas o que eu queria dizer assim é que eu chamo isso de otimismo tóxico, né? Já tem até algum aluno comigo nessa questão, que é esse otimismo que é eu também por um momento pensar, que bom que aconteceu isso, a fim do capitalismo, é isso e aquilo, e a humanidade vai mudar. Eu acho que não sei se a gente pode se pegar nisso, porque é bom pensar nesse sentido em duas coisas, né? Depois da peste negra teve Inquisição, depois da gripe espanhola teve guerra, então a humanidade nem sempre aprende. Então, Uhum. não é um vírus que vai fazer a gente mudar, exatamente. Não é o vírus, é isso que eu falei, não é o problema, é a nossa atitude em relação ao problema. Então, eu acho que daí que tá, eu acho que são essas atitudes, né, que vamos tomar em relação a isso. E principalmente não são as atitudes do amanhã, né? Porque eu tenho acompanhado muito, eu queria até indicar aqui para quem quiser aprofundar nessas questões, assim, que são pesquisadores, pessoas que eu gosto, que admiro, que são pesquisadores de moda, como Jackson Araújo, Dudu Bertolini, o André Carvalhal, são pessoas que eu tenho acompanhado discussões muito interessantes assim sobre esse tipo essa temática, né, e mais direcionada à moda e à indústria têxtil, e falam muito disso, né? E o Dudu até falou outra coisa de que a gente acabou o futurismo. Não existe mais não é futurismo. Agora é o presentismo. A gente tem que pensar no presente. Porque o que vai acontecer com a gente vai depender do que a gente está fazendo agora. A mudança, né, para melhor, para pior, ela acontece agora, nas escolhas de agora. Não é no que a gente vai fazer amanhã. Não é pensar, não é pensar em futuro. Inovação agora não é mais o novo iPhone, o novo isso, o novo aquilo. Inovar é inovar a atitude, né? É agir de outra forma, é repensar isso. E essa indústria, né, vou me dirigir diretamente a, imagina, apesar de ter várias pessoas aqui que eu vejo que não são artistas, são de outras áreas, mas eu imagino que o público-alvo, né, desse canal, né, do Box Fashion, aproveitar até simbolicamente, já que estamos no Box Fashion, vamos encher essa caixa de ideias, explodir e pensar fora da caixa, né? Entra na caixa para pensar, para aprender a pensar fora. Sim. Vamos fazer essa metáfora. Então, eu queria trazer para as pessoas, nesse momento, assim, eu tenho uma relação muito visceral com a casa, né? Inclusive, está aqui uma amiga muito querida, a Mandy, mandar um beijo, amiga nossa. Bartira também tá por aqui, A viu? também, que foram É. roommates, vivemos juntos, então elas sabem bem do que eu estou falando. Eu sou uma pessoa que tem uma relação visceral com a casa. Eu até costumo brincar que, tipo, se você for na minha casa e não tiver bagunça, não tiver bem, pode saber que eu não estou bem também. A minha casa é muito, né, o meu estado de espírito. E nesse momento de reclusão, que aqui ficamos quase 2 meses em casa, apesar de que aqui foi, né, tipo, estamos começando a sair, né, da quarentena, começamos a sair essa semana, que não muda muita coisa, já vou logo tirando as ilusões de vocês, não pense que acabou a quarentena, sair na rua e voltar tudo ao normal, até que normal não existe, né, normal é um conceito do século há muito tempo, sinto informá-lo.
Então assim, é bem diferente, entendeu? A volta é muito, porque não existe garantia de nada, né? Mas assim, esse momento de reclusão na casa me trouxe muito para esse lugar e tive muitas reflexões, assim, de quando tinha que sair para comprar alguma coisa de casa, que era um drama, que tem que sair, que tem que usar máscara, a gente chega, tem que se higienizar tudo, tudo que traz para casa tem que ser higienizado. E essa paranoia de ter que limpar a casa o tempo inteiro. Então, isso me trouxe uma coisa no começo que era muito incômoda, né? Só que, tipo, como artista, eu acho que o papel do artista é esse de ressignificar tudo, né, o tempo inteiro. Então, eu, para conseguir, né, lidar com qualquer coisa, eu tenho essa coisa, sempre tentar ressignificar aquilo, mesmo que é chato inicialmente. Então, eu comecei a buscar uma forma de encarar isso de uma outra forma, de uma forma simbólica. E comecei a ver que, na verdade, é uma relação quase de sacralização da casa, né? Você começa a tratar a sua casa como um lugar sagrado, que você tem que manter puro né, de impurezas, protegido, né? E como o seu corpo, né? Tipo, como eu tenho essa ligação, para mim, a minha casa é como se fosse uma extensão do meu corpo. Então, da mesma forma que a gente não traz coisas, né? Tipo, que faz mal para dentro do nosso corpo, a gente não vai trazer para nossa casa. Então, ter essa relação com a casa. Então, eu queria trazer essa reflexão para... Vou me dirigir aos empresários, que são público desse canal, que, gentilmente, o recado que eu queria passar, que é, parando para pensar, né, do lugar de responsabilidade social que grandes empresas têm, porque são elas que se favorecem de toda essa estrutura. Então, elas têm obrigação de retribuir isso minimamente para a sociedade, parando para pensar que a cidade é essa extensão. Da mesma forma que eu me relaciono ao meu corpo, é uma extensão a minha casa é a extensão do meu corpo, vamos pensar que a cidade, né, onde estamos, essa cidade é a extensão também nossa. É a extensão da sua empresa, é a extensão de vocês. Como é que está a casa de vocês? Uhum. Porque, como eu falei, quando a minha casa não está bem, eu não estou bem, né? Parando para levar essa metáfora, para pensar que essas empresas são um corpo, um organismo, né? E a casa dessa empresa é essa cidade, né? Esse entorno. Como é que está essa casa? Será que essa casa está bem? Tem como essa empresa ser saudável? Tem como ela continuar? Isso é sustentável? Entendeu? Essa relação com a O que é que casa. falta, o que é que falta para essas pessoas se verem também, inclusive como casa, né? Se verem enquanto organismo, né? Porque voltando agora para a iconografia do poder, tem muito disso, né? De eu sou empreendedor, eu estou num outro lugar que não pertenço a essa casa, né? Nada. É o quê? Tomar uma tacinha de vinho para dar uma relaxada. Pouquinho, né, querida? Então, assim, me veio isso, né? Quando você está falando aí de perguntar como é que está essa casa, como é que está essa empresa enquanto extensão da sociedade, se a sociedade está doente, a empresa está doente, né? E tudo isso está muito ligado, mas para que a gente possa também chamar essa responsabilidade social, para a gente perceber que as empresas elas são um corpo social, elas não são algo do poder de uma pessoa, de um grupo de sócios, né? A empresa é um corpo social que pertence à sociedade também, né? O empreendedor, a pessoa que tem a posse do documento ali, do nome do CNPJ, ela tem a responsabilidade de guiar aquilo ali, mas é um organismo vivo e é um organismo social. Então, é uma responsabilidade, não é só bem. Você não empreende somente para prosperar financeiramente né? Comprar ali o carro do ano, trocar de carro e trocar de iPhone, como você estava falando. Porque a Exatamente. inovação não é essa. A inovação é mudar o comportamento e se ver como sociedade é algo que, por exemplo, eu sinto muita falta. E outra coisa que a gente não pode confundir é que responsabilidade social não é somente filantropia, né? Responsabilidade social, não, garantir direitos e carteira assinada é obrigação. Responsabilidade social
olhar a sociedade, se ver empresa enquanto organismo social, é algo que vai além da carteira assinada, é algo que vai além do peixe na Semana Santa, é algo que vai muito além de um brinde, de um presente em data comemorativa, né? Então, assim, é importante que essa virada de chave que você está falando aí, de crescer, de se permitir observar essas mudanças, né? Que nem são novas, nem são coisas tão novas, né, Jack? São Nada coisas que novo. estão aí. Nada é novo, né? São coisas que estão aí, poxa, né? E assim, agora que a gente vai lidar com essa encruzilhada, né? Esse caminho de duas opções, esse momento de refletir é um momento de também se enxergar, né? O que é que eu tenho para seguir na direita, o que é que eu tenho para seguir à esquerda, o que é que a esquerda ou a direita, esses caminhos estão me colocando como possibilidades e como eu vou também me colocar neles, né? Não adianta somente eu escolher de dentro para fora, mas eu também tenho que me responsabilizar aqui, né? E me melhorar, né? Queria avisar, assim, a quem está nos assistindo que daqui a pouco essa live pode cair, porque a gente está quase completando 1 hora de papo. E queria também dar um oi para quem está aqui, ó. Nestor, Amanda, Tuane Duarte, Nathalie Araújo, Thaís Pimenta, Monize Tenório e Diego Catani. Diego é um design maravilhoso. Tem vários amigos Pois queridos. é, uma galera massa. E outras pessoas foram passando por aqui, mas, por exemplo, Manu deixou comentários e disse, vou precisar sair, mas o papo tá ótimo, né? E Salva. Imagino que fique salvo aí para o fica sim. Ó, e aí tem comentário de Nestor dizendo, é a individualidade que nos traz muitos problemas, nada funciona sozinho, nada é isolado. Deixa eu ver aqui outros comentários. Amanda, com várias saudades, vários estouros aqui, né? Os peitos de véia, as bombas estourando. falar umas verdades. Necessárias, necessárias. É, Café 8, mandando aqui um carinho, um afeto para Nestor. Amanda falando aqui, saudades das nossas reflexões infindáveis. Jack Bartira. Continuo. Virando noite, se deixar, meu amor. É importante buscar outras epistemologias. Deixou aqui o comentário de Bartira. Enfim, a galera aqui bem sincronizada com essa nossa discussão, com essa abordagem que o teu olhar de pesquisador, artista, está trazendo, né? Para a gente questionar esses lugares de poder, esses lugares onde o estabelecido está colocado como uma verdade absoluta, né? Justamente mesmo por essa lógica de poder, né, Jack? Até porque é estabelecido, né? Não tem nada Uhum. estabelecido. Nem a humanidade mais está estabelecida, né? Tudo. A gente tem que parar para pensar que tudo é fluido, tudo é líquido, na modernidade líquida. Não Uhum. tem solidificado. E se tem, trate de se solidificar, porque o caminho não é esse. Mas assim, eu gosto de falar que quando Ai, 2 crítica, minutos restantes. Ai, que pena. acredito. Já apareceu aqui. Muita coisa para falar, mas assim, como consideração final, apresentei as críticas, mas como pesquisador, como profissional ligado ainda que se interessa, apesar de não atuar como moda, mas pesquiso, estou aqui disponível para quem queira, profissionais ou empresários também que queiram trocar, que queiram repensar as suas posturas, que queiram repensar esses novos formatos aí que são necessários. Estou aqui, podem entrar em contato comigo ou com o Box Fashion que entra em contato comigo. Podem seguir, já deve estar aí como me seguir. Sim, Foi um sim. prazer estar aqui falando com vocês e espero que percebam que mesmo que eu tenha talvez sido duro em algumas críticas, mas a intenção é boa e embora eu não esteja aí, mas sou filho dessa terra, né? Sou fruto dessa indústria também, ajudei a construí-la de alguma forma. E espero que ela se ressignifique, que continue cada vez melhor e que evolua, Muito entendeu? bem. No passado, é um lugar bom para se estar. Amigo, brigadão, brigadão vocês também que acompanharam. Essa live vai estar já já no YouTube. Convida todo mundo para assistir.
E a gente vai continuar essa conversa em outros momentos, porque é claro que a gente quer mais, né? Um beijo para todo mundo e até outro momento. Beijo, Andressa Silva, de última hora. Tchau! Beijo.